A história que atravessa milênios, revelando a origem, queda e redenção da humanidade. Do Gênesis ao Apocalipse, uma jornada de fé, amor e superação, onde Deus nos ama e um Salvador se entregou por nós. Vamos explorar juntos a verdade eterna da Bíblia. O Gênesis, a criação do mundo e a queda do homem. No princípio, o mundo era um vazio, sem forma, sem som. Até que Deus, com sua voz, rasgou as trevas e disse: haja luz. A luz brilhou, separando a escuridão, e com ela a vida foi criada. Os mares se formaram, a terra se ergueu, e a vegetação tomou seu lugar. No sexto dia, Deus criou o homem, moldando do barro, e insuflou vida em seu ser. O homem, Adão, foi colocado no Éden, um paraíso de beleza e perfeição. Mas Adão não estava completo. Deus fez Eva a partir de sua costela, e a humanidade iniciou sua jornada, com o sopro divino preenchendo o vazio do mundo. Porém, havia um limite, uma árvore, uma ordem. Não comam do fruto. Mas a tentação surgiu. Eva, seduzida pela serpente, colheu o fruto proibido, e Adão, ao seu lado, também caiu. A vergonha cobriu-os, e pela primeira vez, o homem fugiu de Deus. O Éden foi fechado, e a humanidade sofreu a queda. O pecado entrou no mundo, e a longa história da redenção começou. Quer entender como essa história se conecta com a sua vida? Como a queda e o sacrifício de Jesus trazem esperança para todos nós? Inscreva-se agora no canal e explore cada capítulo dessa jornada de fé, amor e redenção. Prepare-se para uma transformação espiritual que atravessa os tempos. Caim e Abel, o pecado se multiplica. Após a queda, a humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, cresceram em um mundo marcado pela desobediência a Deus. Quando chegou o momento de oferecer sacrifícios, Abel trouxe o melhor de seus rebanhos, uma oferta genuína de gratidão e fidelidade a Deus. Já Caim, em sua oferta, trouxe frutos da terra, mas sem o mesmo coração de devoção. Deus, ao ver os corações por trás das ofertas, aceitou a de Abel, mas rejeitou a de Caim. A rejeição de Deus despertou algo sombrio no coração de Caim. Consumido pela inveja e pelo ressentimento, ele não conseguiu lidar com a injustiça que sentia e, em um ato de raiva e ciúmes, matou seu irmão Abel. Foi o primeiro assassinato na história da humanidade, o primeiro luto, e o início de um ciclo de violência que, com o tempo, se espalhou pela terra. O pecado, que antes havia se instalado no coração de Adão e Eva, agora havia tomado forma em seus filhos, multiplicando-se e afetando a humanidade de maneiras mais profundas e devastadoras. Noé, o juízo de Deus e a preservação da vida. O pecado se espalhou pela terra, e a maldade do homem se multiplicou a tal ponto que Deus, em sua justiça, decidiu purificar o mundo com um juízo definitivo. Ele viu que a terra estava corrompida, e a violência dominava todos os corações. No entanto, no meio de tanta depravação, havia um homem justo, Noé. Deus o escolheu para uma missão extraordinária: construir uma arca, um refúgio que preservaria a vida. Mesmo sem sinais visíveis de chuva e com o mundo zombando dele, Noé obedeceu a Deus. Ele passou anos construindo a arca, confiando na promessa divina, e enfrentou o ridículo e a incredulidade dos que o cercavam. Quando finalmente a arca estava pronta, Deus ordenou que Noé, sua família e os animais entrassem nela. Em seguida, as águas começaram a cair. O abismo se abriu, e a terra foi coberta pelas águas. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou, e o mundo foi purificado. Quando as águas baixaram e a arca repousou sobre o Monte Arara, a terra recomeçou. Noé e sua família saíram da arca, e Deus fez uma aliança com ele. Prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou o arco-íris nos céus como sinal dessa promessa. O dilúvio foi um juízo sobre o pecado, mas também uma expressão da misericórdia de Deus, que preservou a vida e ofereceu um novo começo para a humanidade. A Torre de Babel, o orgulho humano e a confusão das línguas. Após o dilúvio, a humanidade começou a se multiplicar novamente, e com isso, surgiu um novo período de unidade. As pessoas compartilhavam a mesma língua e viviam em um mundo sem divisões. No entanto, em vez de reconhecerem a grandiosidade de Deus, começaram a alimentar o orgulho. Com seus corações inflamados pela vaidade, decidiram construir uma torre imensa que alcançaria os céus, um símbolo de seu poder e autossuficiência. Eles queriam fazer um nome para si mesmos, alcançar o status dos deuses e desafiar os limites impostos por Deus. Essa construção não era apenas uma tentativa de elevar suas habilidades técnicas, mas um ato de orgulho, uma tentativa de alcançar o céu sem a necessidade de Deus.
Mas Deus, em sua sabedoria e justiça, viu o que estava em seus corações. Para impedir que a arrogância humana se espalhasse ainda mais, ele agiu. Confundiu suas línguas, e, de repente, as pessoas não conseguiam mais se entender. O trabalho na torre parou, a unidade foi quebrada e o orgulho humano foi derrotado. Com a confusão das línguas, as pessoas foram espalhadas por toda a terra, e diferentes nações surgiram. Cada grupo de pessoas formou sua própria cultura, com sua própria língua e identidade. A torre, que havia começado com tanta grandiosidade, não passou de um símbolo do orgulho humano que foi frustrado pela intervenção divina. Deus, ao espalhar as nações, não só derrotou o orgulho humano, mas também iniciou o processo de diversidade na terra, lembrando a humanidade de que, por mais que tentem, não podem alcançar a grandeza de Deus com suas próprias forças. Abraão, a promessa de uma grande nação. Em um mundo marcado pela desobediência e pela confusão das gerações passadas, Deus escolheu um homem simples, mas de coração fiel, para cumprir um plano extraordinário. Esse homem foi Abraão. Em meio ao caos e à idolatria que dominavam a terra, Deus fez uma promessa radical a Abraão: farei de ti uma grande nação. Era uma promessa de um futuro grandioso, mas Abraão não tinha como ver esse futuro com seus próprios olhos, nem possuía garantia imediata. Ele deveria confiar plenamente em Deus e seguir um caminho desconhecido, com apenas uma palavra divina como guia. Deus disse a Abraão que ele se tornaria o pai de uma grande nação, mas havia um grande desafio. Abraão e sua esposa Sara já eram idosos, e Sara era estéril. A promessa parecia impossível, um sonho distante que desafiava a lógica humana. Mas Abraão, em sua fé inabalável, não questionou, nem duvidou do poder de Deus. Ele obedeceu e deixou sua terra, suas raízes, sua família, e partiu para uma terra desconhecida, guiado apenas pela voz de Deus. Com o passar dos anos, a promessa de Deus parecia cada vez mais distante, e o sonho de Abraão de ser pai de uma grande nação parecia impossível. No entanto, Deus cumpriu sua promessa. Quando Abraão já estava bem idoso e Sara também, Deus fez o impossível acontecer. Eles tiveram um filho, Isaque. Esse filho, nascido da fé e da obediência de Abraão, foi o começo do cumprimento da promessa divina, que se estenderia por gerações. Abraão, por sua fé e obediência, tornou-se o pai da fé. Ele não apenas foi o pai de Isaque, mas também o pai de uma grande nação, o povo de Israel, através do qual Deus realizaria a sua obra de redenção na terra. A história de Abraão não é apenas sobre uma promessa cumprida, mas sobre a fidelidade de um homem que confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Sua vida e sua obediência tornaram-se alicerces para a história da redenção e um exemplo de fé para todas as gerações futuras. José, da traição ao propósito divino. José, filho de Jacó e Raquel, foi um homem marcado pela adversidade desde sua juventude. Envolto na inveja e ciúmes de seus irmãos, que não suportavam o amor especial que seu pai lhe dedicava, José se viu traído de maneira cruel. Seus próprios irmãos, movidos por rancor, venderam-no como escravo para mercadores que o levaram até o Egito. Aquela traição, profundamente dolorosa, parecia o fim dos seus sonhos. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, José não perdeu sua fé em Deus. No Egito, José passou por inúmeras provações. Como escravo, foi levado à casa de Potifar, um oficial do faraó. Lá, sua integridade e fidelidade a Deus foram testadas quando foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. José foi preso injustamente, mas, mesmo no cárcere, sua fé nunca vacilou. Deus estava com ele em cada momento, e sua sabedoria e caráter brilharam, fazendo com que ganhasse a confiança do carcereiro. Na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o que mais tarde se revelaria crucial para sua ascensão. Deus tinha um plano muito maior para José. Sua habilidade de interpretar sonhos o levou até o faraó, que, aflito com seus próprios sonhos, procurava por alguém capaz de explicá-los. José, com a sabedoria dada por Deus, interpretou os sonhos do faraó, prevendo 7 anos de abundância seguidos de 7 anos de fome. Impressionado com sua sabedoria e discernimento, o faraó o nomeou governador do Egito, uma posição de grande poder e influência. Anos depois, quando a fome atingiu toda a região, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida. Eles não o reconheceram, mas José, ao vê-los, ficou profundamente tocado. Ele sabia que essa era a oportunidade de revelar sua identidade e também de realizar o plano divino que havia se desenrolado ao longo de sua vida. Em vez de se vingar de seus irmãos pela traição, José escolheu perdoá-los. Ele os acolheu, não com raiva, mas com compaixão, compreendendo que, mesmo através do mal que lhe fizeram,
Deus tinha um propósito maior para sua vida. José não apenas salvou sua família da fome, mas também foi usado como instrumento de Deus para preservar a vida de muitas outras pessoas. Ele viu a mão de Deus em cada evento de sua jornada, reconhecendo que até mesmo os momentos mais difíceis foram parte do plano divino. A história de José nos ensina que, mesmo nas piores traições e nas provações mais difíceis, Deus tem um propósito para nossas vidas, e Ele pode transformar o mal em bênção para os outros. Moisés, o libertador de Israel e os 10 mandamentos. O povo de Israel havia vivido como escravo no Egito por mais de 400 anos, oprimido e maltratado pelos egípcios. Durante esse período de sofrimento, o clamor do povo chegou aos ouvidos de Deus, e ele levantou um homem, Moisés, para ser o libertador e líder que guiaria a nação para a liberdade. Moisés, inicialmente relutante e sem confiança em si mesmo, foi chamado por Deus através de uma sarça ardente, onde recebeu a missão divina de confrontar o faraó e libertar o povo de Israel. Moisés, com coragem renovada, se apresentou ao faraó com a mensagem de Deus: "Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto." No entanto, o faraó se recusou a libertar os israelitas, e Deus enviou uma série de pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Água transformada em sangue, rãs, piolhos, moscas, peste nos animais, úlceras e, finalmente, a morte dos primogênitos egípcios. Cada praga era um sinal do poder de Deus, demonstrando sua autoridade e seu controle sobre a criação. Finalmente, após a última praga, o faraó cedeu e permitiu que os israelitas partissem, mas não antes de Deus mostrar sua força de maneira poderosa e transformadora. Com a libertação do Egito, o povo de Israel começou sua jornada pelo deserto, mas o caminho seria longo e desafiador. Durante essa jornada, Deus fez uma aliança com seu povo e, no Monte Sinai, entregou a Moisés os 10 mandamentos, um código moral divino que revelava o caráter de Deus e seu desejo de santidade e obediência. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas um reflexo da vontade de Deus para a vida de seu povo. Eles estabeleceriam um padrão de justiça, adoração e convivência que deveria guiar a nação de Israel. Os 10 mandamentos não eram apenas leis externas, mas um convite para que o povo vivesse em comunhão com Deus e uns com os outros, refletindo sua santidade no mundo. Cada mandamento revelava uma faceta do caráter de Deus, desde a proibição da idolatria até o respeito pela vida humana e pela honra a Deus e aos pais. Esses mandamentos serviriam como alicerces para a convivência e a estrutura moral de Israel, mas também como modelo para gerações futuras. A história de Moisés é, acima de tudo, uma história de obediência a Deus e de confiança em suas promessas. Moisés foi um instrumento escolhido por Deus para libertar seu povo e guiá-los até a terra prometida, mas foi também um mediador da vontade divina, recebendo diretamente de Deus a lei que transformaria a vida de Israel e que, com o tempo, viria a influenciar o mundo inteiro. Josué, a conquista da terra prometida. Após a morte de Moisés, o grande líder de Israel, Josué assumiu a responsabilidade de conduzir o povo na conquista da terra prometida. Deus havia prometido a Abraão que seus descendentes herdariam aquela terra, mas para que essa promessa fosse cumprida, Israel precisaria enfrentar muitos desafios. O povo estava diante de uma terra estranha e de inimigos poderosos, e a responsabilidade de Josué era não apenas liderar nas batalhas, mas também manter a fé e a obediência a Deus. O primeiro grande obstáculo que Josué e os israelitas enfrentaram foi Jericó, uma cidade fortificada, cercada por imponentes muralhas. Jericó representava o primeiro grande desafio na jornada de conquista e parecia uma tarefa impossível. A cidade estava protegida por uma muralha de pedra que parecia intransponível, e os israelitas, um povo de nômades e escravizados, não tinham os recursos militares necessários para vencer tal fortaleza. Mas Deus, que havia guiado seu povo até ali, tinha um plano diferente. Em vez de utilizar as forças humanas, Deus deu a Josué uma estratégia incomum. Ele instruiu que o povo marchasse em silêncio ao redor das muralhas de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, a ordem era marchar 7 vezes ao redor da cidade, e ao final da última volta, o povo deveria tocar as trombetas e dar um grande grito. Josué seguiu as instruções de Deus com total confiança, apesar de parecer um plano incomum e sem sentido do ponto de vista humano. Durante aqueles dias de marcha silenciosa, o povo aprendeu a confiar totalmente na promessa de Deus e a entender que a vitória viria, não por sua força, mas pelo poder divino. Quando chegou o 7º dia, a obediência de Israel foi recompensada. Ao som das trombetas e ao grito do povo, as muralhas de Jericó caíram por terra, e Israel tomou a cidade. Foi uma vitória milagrosa que mostrou ao povo de Israel que, quando seguem a vontade de Deus, nada é impossível. Josué, como líder,
teve a sabedoria de ouvir e obedecer a Deus, e através dessa confiança, ele e os israelitas conquistaram a primeira cidade na terra prometida. A conquista de Jericó foi apenas o começo da jornada, mas representou um marco crucial. Deus demonstrou que Ele é quem luta pelas batalhas de seu povo e que a verdadeira vitória vem de uma fé inabalável e da obediência à sua palavra. Josué continuou a liderar Israel na conquista da terra, mas a lição mais importante que ficou para gerações futuras foi que, com Deus ao lado, não há obstáculo grande demais para ser vencido. Davi e Salomão, reinos, sabedoria e a promessa messiânica. Davi, um jovem pastor que vivia nos campos com suas ovelhas, jamais imaginou que se tornaria o rei de Israel. Ele era o caçula de sua família, um simples pastor, mas Deus viu em seu coração algo especial, uma fé inabalável e um coração dedicado a ele. Quando o gigante filisteu Golias desafiou o exército de Israel, nenhum soldado se atreveu a enfrentá-lo, exceto Davi. Armado apenas com sua funda e 5 pedras, Davi enfrentou o gigante com uma coragem sobrenatural, confiando não em sua força, mas na força do Deus que o sustentava. Com uma única pedra lançada, Davi derrotou Golias e trouxe vitória para Israel, mostrando que, com fé em Deus, até os maiores obstáculos podem ser superados. Após a vitória sobre Golias, Davi ganhou destaque e, eventualmente, foi ungido rei de Israel. Seu reinado foi marcado por grandes conquistas militares, mas também por sua profunda devoção a Deus. Davi não era apenas um guerreiro, mas também um homem de adoração e reflexão. Ele escreveu muitos dos salmos que até hoje expressam sentimentos de louvor, arrependimento e confiança em Deus. Sua vida foi uma mistura de vitórias e derrotas, mas ele sempre buscava a vontade de Deus, mesmo quando falhava. Davi se tornou o modelo de rei segundo o coração de Deus, e, de sua linhagem, viria o Messias prometido. Quando Davi faleceu, seu filho Salomão assumiu o trono. Salomão, desde jovem, foi desafiado a governar uma nação grande e complexa, e, em vez de pedir riqueza ou poder, ele pediu sabedoria a Deus. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele não apenas deu a Salomão sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, tornando seu reinado uma época de grande prosperidade para Israel. Salomão se destacou por sua habilidade em resolver disputas, sua administração eficiente e sua capacidade de construir, especialmente o Templo de Jerusalém, um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Salomão também escreveu livros de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, que até hoje guiam as pessoas em busca de discernimento e compreensão. Sua sabedoria atraiu governantes de outras nações, e muitos vinham de longe para ouvir suas palavras e aprender com seu governo. No entanto, apesar de sua grande sabedoria e sucesso, o reinado de Salomão também mostrou os perigos da complacência e do desvio dos caminhos de Deus, pois, no final de sua vida, ele se afastou de Deus por causa de suas esposas estrangeiras e das idolatrias que elas trouxeram para Israel. A linhagem de Davi e Salomão não só teve um impacto profundo em Israel, mas também cumpriu a promessa messiânica. Através de Davi, Deus prometeu que o Messias viria de sua descendência, e essa promessa se cumpriu com o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Davi e Salomão, embora imperfeitos, são lembrados não apenas por seus reinos e sabedoria, mas também pela confiança em Deus e pela continuidade da promessa divina que se estende por gerações. A maior história já contada. Da criação à redenção, a Bíblia revela o plano eterno de Deus: criar, redimir e restaurar. Tudo começou no Éden, com a criação perfeita do homem e da mulher, mas logo, com a queda, o pecado entrou no mundo, separando a humanidade de seu Criador. A história que se segue é marcada por tentativas de reconciliação, de um Deus que nunca deixou de amar sua criação, mas que também nunca se afastou de sua justiça. Ao longo das gerações, Deus levantou líderes, profetas e reis para guiar seu povo, sempre apontando para um futuro onde a redenção seria possível. Essa jornada culmina na maior prova de amor e sacrifício da história: a entrega de Jesus Cristo, o Filho de Deus, por toda a humanidade. Através de sua morte na cruz e sua ressurreição, o plano divino de redenção foi cumprido, abrindo caminho para que todos, independentemente de suas falhas, pudessem ser reconciliados com Deus. Mas a história não termina com a morte de Jesus, ela continua com a promessa de sua volta, quando ele trará a vitória final sobre o mal e estabelecerá um reino eterno, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. A Bíblia, portanto, não é apenas um livro de histórias antigas, mas uma carta viva de amor de Deus para o coração humano. Ela é um convite para participar de um plano maior, um chamado para a transformação e a restauração, uma promessa de um futuro eterno e glorioso, onde a comunhão com Deus será restaurada e vivida plenamente. Quer seguir a jornada de fé até a vitória final? Comente sua história favorita,
Deixe seu like, compartilhe com amigos e assista aos outros vídeos do canal. Inscreva-se, ative as notificações e prepare-se para vivenciar a maior história de criação, queda e redenção. Caminhe na fé rumo à vitória que Deus preparou.